tem um atleta desses que sempre é relacionado, que vai faltar e vai fazer uma falta muito grande dentro de campo, que é Lucas Sacha. O camisa 88 do Fortaleza não viaja com o elenco, já que ele está suspenso após o terceiro cartão amarelo. E aí a gente aproveita para trazer aqui para você que nos acompanha pela TV e pelo YouTube do Jogada, no @JogadaSVM, uma tela com opções que podem ser utilizadas ali do lado em que Lucas Sacha atua no meio de campo. Usando como base a última formação do jogo contra o Galo, onde foi Lucas Sacha, Pierre e Pochettino ali no meio do campo tricolor. As opções que a gente traz são a primeira, Matheus Pereira. Ele retorna após suspensão no jogo contra a equipe do Grêmio, ficou suspenso no duelo passado e aí volta a ficar à disposição de Martim Palermo. Tem também pelo meio de campo que pode ser utilizado ali na posição o Rossetto. É um atleta que o Palermo tem apostado, já foi titular e também tem entrado como substituição e é uma alternativa ali também no meio de campo. Há o Rodrigo, que passou um período sem jogar, mas Palermo tem gostado do trabalho dele, também já teve oportunidades como titular em ocasiões nesse sentido, e aí pode ser ali outra opção. Outros nomes tem Martínez e Zé Wellison, os dois já fizeram essas posições vestindo a camisa tricolor, mas atualmente os dois estão afastados dos gramados, não têm atuado em campo, tinham sido afastados com Renato Paiva aqui, Palermo voltou. Eles treinam com o grupo, mas não foram relacionados pelo treinador argentino, tanto que os dois têm mais ou menos cerca de 4 meses fora dos gramados, porque Martínez entrou em campo no jogo contra o Vélez da ida aqui no Castelão e Zé Wellison a última vez foi no jogo da volta lá na Argentina. E por último, Pablo Roberto, que também foi uma aposta de Martim Palermo nos últimos jogos, não entrou em campo ainda como titular, mas teve ali momentos em que as substituições foram feitas e ele foi uma aposta. E aí a gente fica com esse questionamento, quem é que vai substituir Lucas Sacha, que é uma situação bem difícil, já que o Sacha é regular na posição desde o início do ano, teve trocas de treinadores e tudo mais, mas o Sacha se mantém ali na titularidade, Gata Show. Sem Lucas Sacha, Fernandinha, a gente já pode falar também ao integrar esse papo em relação à lateral esquerda. Você tem alguma atualização sobre o Bruno Pacheco ou não? Ele não a gente segue aguardando para saber se ele voltou a fazer algum treino com bola, seja ali em volta do gramado, mas até o momento nada. Ele segue nesse processo avaliativo. A gente acredita que ali no departamento médico fazendo o tratamento mais intensivo e até amanhã tem essa situação, se ele volta ou não para o elenco para poder viajar no jogo para Salvador amanhã à tarde. Quem será essa pessoa para ocupar a vaga de Lucas Sacha? Vamos por partes. Já a gente fala sobre a lateral esquerda. Denise, eu acho que não tem nem dúvidas que deve ser o Matheus Pereira. Eu acho que se a gente olha para esse lado direito da tela que a Fernandinha trouxe, das opções, é indiscutível que o Matheus Pereira é o volante de mais qualidade. Ele é melhor que o Rossetto, que quando entrou nessa temporada não agregou praticamente nada ao Fortaleza. Eu acho que a própria dinâmica de jogo, se você compara o Matheus Rossetto com o Matheus Pereira, o Matheus Rossetto é aquele cara de toques bem curtos, bem laterais, de pouca assim, profundidade, enquanto o Matheus Pereira a gente já viu em inúmeros momentos, em diferentes partidas, ele fazer grandes lançamentos que resultaram ou em gols do Fortaleza ou em jogadas de muito perigo. Então, se o Fortaleza é uma equipe que precisa vencer, precisa pontuar, faz muito mais sentido você ter o Matheus Pereira dentro de campo. Tem o Rodrigo também, que em um determinado momento ali da era Palermo recebeu oportunidades, mas pelo menos ao meu ver, nada justificou aquilo e nada justifica hoje ele estar à frente, por exemplo, do Matheus Pereira. Foi um cara que não agregou muita coisa, que não acrescentou, acho que pode ser um cara que tem a sua importância ali no banco de reservas, entrando numa determinada partida ou não, mas eu acho que para ser titular, né, seria uma escolha equivocada. Martínez e Zé Wellison eu não vou nem considerar muito porque eles não têm sido aproveitados. Talvez em outros tempos eles pudessem ser jogadores úteis para o Fortaleza, mas a preço de hoje o Martínez sequer foi reintegrado e o Zé Wellison, mesmo treinando, não é relacionado para as partidas, então também não coloco eles nesse bolo. E o Pablo Roberto é um cara que nos últimos tempos tem ganhado mais oportunidades, tem ganhado mais minutos com o Palermo, mas também eu acho que é a mesma situação do Rodrigo. Aquilo que ele apresentou até aqui não o credencia para ser titular do Fortaleza. Acho que ele pode ser um jogador importante em algum momento, saindo do banco de reservas. Geralmente tem sido esse o movimento, né, que o Palermo tem feito. Mas para começar, e diante da necessidade que o Fortaleza tem de vitória, foi o que eu disse lá no começo do programa. Você tem que colocar em campo os melhores jogadores.
e não tenha dúvida alguma que o Matheus Pereira é um dos melhores meio-campistas do Fortaleza, se não for o melhor. Claro que o Lucas Sacha faz falta, são comportamentos diferentes e estilos diferentes. O Lucas Sacha, Denise, ele tem uma postura bem mais defensiva no ponto de vista de desarmes. Inclusive, o SofaScore, né, publicou recentemente um levantamento que de todas as principais ligas do mundo, ele estava ali no top 10 dos jogadores com mais desarmes. Então, é um cara muito importante para o Fortaleza, vai fazer bastante falta nessa partida, em que o Fortaleza vai precisar de atenção defensiva, sim. A gente já destacou aqui em outros programas também a força ofensiva do Bahia, a qualidade dos jogadores que o time baiano tem do meio para frente, então Sim. não tenha dúvidas que o Lucas Sacha vai fazer falta, mas mesmo que mude um pouco a característica, é melhor você ter o Matheus Pereira ali como esse segundo volante. Aí, no caso, o grande responsável por esse processo de marcação seria o Pierre. O Pierre seria, como a gente fala, o camisa 5, aquele volante de marcação, o primeiro volante, e o Matheus Pereira já seria esse camisa 8, esse segundo volante de mais mobilidade. Acho que aí é um debate interessante, mas que não tem dúvidas quando a gente olha para as opções. Tem que ser o Matheus Pereira, e eu não tenho dúvidas disso, e também não tenho dúvidas, Denise, que o Palermo deve colocar o Matheus Pereira como titular. É um jogador que, desde que chegou ao Fortaleza, caiu nas graças do torcedor e também dos treinadores. No jogo contra o Grêmio, que foi o jogo que ele foi expulso, né? Denise, ele mudou o resultado pro Fortaleza. Fortaleza estava perdendo o jogo por 2-1. Se não fosse aquele gol de falta do Matheus Pereira, Fortaleza poderia ter perdido. A situação de hoje, que hoje Fortaleza tem na tabela difícil, poderia ser ainda mais se o Matheus Pereira não tivesse saído do banco de reservas para dar ao Fortaleza um resultado, né, que não foi tão positivo como poderia ser, mas garantiu pelo menos um ponto ali. Então, é um jogador decisivo, é um jogador importante. Acho que ele vai assumir essa titularidade e aí, posteriormente, quando o Lucas Sacha voltar de suspensão, aí eu acho que existe um debate. Será que o Matheus Pereira não tem espaço mesmo com o retorno do Lucas Sacha? Até porque o Pierre eu acho que não sai desse time, não. Exatamente. Né, então, assim, são três volantes que estão bem, de certa forma. E aí, futuramente, o Palermo vai ter que definir. Eu vou mudar para um esquema de 4-4-2, com 3 volantes e um meia? Ou eu vou abrir mão do Pochettino e botar o Matheus Pereira mais avançado? Entendeu? São debates que vão existir depois dessa partida. Fala, Fernandinha, você ia falar? O Matheus Pereira era titular nesse elenco, só que ele se lesionou e aí o Palermo precisou fazer modificações. Ele primeiro apostou no Rodrigo em 2 partidas, depois que apostou no Pierre, ele não saiu mais da posição e quando o Matheus Pereira retornou no jogo passado, no Clássico Rei, ele retornou no Clássico Rei, já não foi mais como titular, ficou no banco de reservas, mais uma vez no jogo contra o Grêmio ficou no banco e aí retorna agora já diante da equipe do Bahia, porque teve a suspensão do último jogo. E aí é esse ponto que vocês estavam falando sobre aguardar, acredito que ele deve retornar à posição depois de um período de retornar do departamento médico. O Palermo espera esse período também pós a alta que é dada pelo departamento de saúde do Fortaleza, para depois ir incrementando o atleta aos poucos no grupo. E aí, se caso o Matheus Pereira volte, ou ele entra com um formato 4-4-2, ou vai ficar no revezamento ali com outro nome do meio de campo que já é titular. Show de bola. Alexandre Mota, como o Pierre, eu falei assim do Pierre, como o Pierre cresceu de rendimento no comando do Palermo, Vai né? ser comprado, né? Vai ser comprado, né? 4 milhões de reais. Fortaleza tá fazendo aí a aquisição de jogador, né? Junto a Tom Benz. Sim. E aí, independente de estar na primeira ou na segunda divisão, a tendência, né, se confirmando esse pagamento, é que o Pierre seja jogador do Fortaleza. E é curioso, né? São o quê? 3 meses de clube. O cara que pediu a contratação dele, basicamente, não colocou ele para jogar, que foi o Renato Paiva. E aí foi o Palermo que concedeu esse primeiro momento, né? Porque logo na estreia do Palermo contra o Vitória, o Pierre já é titular naquele jogo, né? Então, o que mostra que, independente da gente ter as nossas preferências individuais, o treinador, ele tem algo que ele observa, né, Denise? Ele não é treinador à toa. Então, ele vai observar e vai tentar definir qual é o melhor jogador para cada setor. Quando o Daniel pontua que o Matheus é o melhor jogador, tecnicamente, ele é o melhor jogador. Para mim, pelos jogos que eu acompanhei do Matheus Pereira, é a minha opinião, eu acho que ele tá num patamar de Caio Alexandre, de grandes volantes que o Fortaleza já teve. Você sempre defendeu o trabalho dele, você lembra que você sempre falava? O Matheus está no patamar do Caio Alexandre, do Ederson, do Felipe. Tecnicamente, ele é um jogador diferente. Já passaram outros nomes também por esse setor.
Mas eu acho que ele é um jogador acima da média. Quando ele joga, o Fortaleza tem um melhor desempenho. Quando a gente fala que o Fortaleza melhorou quando ele entrou, é porque ele foi fundamental para isso diante do Grêmio, né? Faz o gol de falta, produz, gera perigo, finaliza da intermediária, tem uma boa triangulação, bom passe, tudo isso ele tem, Denise. Então, sem sombra de dúvidas, das opções que a gente está vendo ali naquela tela, ele é o jogador melhor tecnicamente. A grande questão aí, Denise, é avaliar quem ele vai substituir. Ele realmente, a discrepância, né, de característica dele para o Lucas Sacha não é um fator que vai ser observado? É óbvio que vai. Então eu não consigo dizer assim que não tem outra opção. Eu entendo que ele é o melhor e eu concordo com a manutenção dele no time titular. Seria esse trio, Pochettino, Pierre e Matheus? Denise, na minha avaliação, sim. Mas o Palermo ele pode ter um entendimento diferente. O Palermo ele passou a utilizar 2 volantes de marcação. O Fortaleza tem utilizado 2 volantes de marcação. O Fortaleza, nos últimos jogos, tem utilizado 4 atacantes em alguns momentos. Contra o Ceará foi de saída. No jogo passado, eles entraram no decorrer do jogo. Então, em muitos momentos, fica Herrera, Moisés, Breno e Bareiro. Herrera, Moisés, Breno e Daverson. Então, meu amigo, não é tão simples assim. O Matheus, ele diminui o poder de marcação do Fortaleza. O Pierre teria essa característica. O jogo é fora de casa contra um Bahia que ataca demais. Então, Denise, eu confesso para você que eu não acharia eu não acharia uma surpresa se ele colocasse o Rodrigo no time titular. Aí seria Rodrigo e Pierre. Pela característica do jogador. Não é o que o Alexandre Mota gostaria, porque eu acho que o Matheus precisa estar jogando. Eu sou um defensor, Denise, do jogador bom. Quando um jogador tem nível técnico, tem qualidade, né? Por mais que esses jogadores estejam sumindo no nosso futebol, a gente tem visto cada vez mais o atletismo em campo e não a técnica, né? Por mais que a gente tenha visto muito isso, eu sempre penso que o jogador qualificado ele tem que estar no time. Tem que arrumar um jeito de colocar ele para jogar. Então, aí é o trabalho do Palermo. Agora é óbvio, se ele está priorizando volantes, quem tem a característica mais próxima do Sacha é o Rodrigo. Isso porque a gente está falando só dessas opções, mas ali tem inúmeras outras, né? O Pochettino está fazendo por onde ser titular? São outras questões que podem ser perguntadas, questionadas também por aqui. Eu acho que o Matheus é a melhor alternativa. Inclusive o Matheus Pereira, que foi diante do Bahia que ele fez um gol na Copa do Nordeste, né? Foi o penúltimo jogo do Vojvoda. Foi a primeira vez do Matheus como titular, ele faz um gol. Fortaleza é eliminado da Copa do Nordeste, depois o Vojvoda ele é demitido após o Clássico Rei, né? A derrota no Clássico Rei. Então, essa é a grande questão. Acho que a dúvida maior do Fortaleza é só essa. Eu sei que em algum momento a gente vai falar de uma dúvida lá na posição de centroavante, mas ali eu acho que está mais resolvido. O que me chamou a atenção nessa tela que a Fernandinha trouxe, diretor, por favor, só colocando aqui quem tá no rádio, cadê Martínez, hein, gente? Eu tava olhando aqui, o último jogo dele, Fernanda, foi no dia 16 de agosto Dia contra 20, dia 12. Não, 16, dia 12, Dia perdão, 12, contra o Vélez, exatamente. Lá ainda na Libertadores da América. De lá pra cá, amiga, só o salário em dia, né? Ele não entrou mais em campo, tem treinado, inclusive das vezes que nós fomos à UPC, em alguma coletiva, por exemplo, observamos a chegada do atleta por lá, mas em campo mesmo, ele não tem sido opção para Palermo. E aí, Atucho, até uma informação que a gente tem é que nos treinos o Martínez ele tem bom desempenho. Ele tem apresentado ali boas condições, mas o Palermo não enxerga que esteja dentro do que ele espera dentro do grupo. E até uma curiosidade, porque dos argentinos que tem por lá, o Martínez é um que não tem sido utilizado por Palermo, todos os outros já ganharam oportunidades. E é um ponto a se discutir, porque o Martínez também foi afastado naquela época, na época do Renato Paiva, teve toda aquela movimentação, foi um dos nomes ali considerados descartados do elenco, e agora ele segue nesse processo mantido aí afastado das 4 linhas em disputar partidas. E de fato, a última vez que ele entrou em campo foi no jogo contra o Vélez, ele foi titular nessa partida e já vinha das outras vezes sendo só peça de utilização como substituição. Renato Paiva optava por colocá-lo mais ali no processo de ser
a segunda opção. E no jogo contra o Vélez, lembro que ele entrou como titular porque o Lucas Sacha não estava à disposição e por isso ele foi a peça utilizada naquele momento, lá em agosto, no dia 12. Isso já tem aí mais de 4 meses que aconteceu, Gata Show. Aí, e ele veio até afastado. Eu não estou dizendo na questão que está fazendo falta, não, sabe, Alexandre? Não é isso. O meu questionamento é assim: muitos atletas, é o planejamento ainda, batendo naquela mesma tecla chata. Atletas foram contratados, são utilizados, depois são descartados e não estão no DM e fica por isso mesmo. Sim, eu acho que a forma como o Palermo está conduzindo isso é até melhor. Luca Priol. Não, Luca Priol é uma opção Você técnica. Você tá aqui algumas... Luca Priol é uma opção técnica. Ok, mas era um jogador que estava contribuindo muito. Nós acreditamos que ele poderia jogar. O Palermo tem outro entendimento sobre a característica do jogador. Tudo então, bem. Ele não tem utilizado ele. Tá lá todo mas dia, ele também né? esteve no DM, né? Ele esteve machucado Sim. e perdeu, assim. Você entra no DM, você perde ali alguns trabalhos. E aí o treinador tá no momento também, Denise, de muita urgência. Sim. Então ele não existe mais testar jogador, né? O Fortaleza está sendo rebaixado, então ele precisa encontrar o time dele e fazer esse time jogar. Acho que o Luca Priol se enquadrou nisso, né? Fez um jogo, o Palermo entendeu que outro jogador colaborou mais do que ele, tirou ele. Da mesma forma o Guzman, Denise. Ele deu a chance do Guzman. Não rendeu, só tem 5 finais. Não rendeu, acabou, Já não joga era. mais. A questão ali do Zé e do Martínez, na minha opinião, é porque eles foram afastados. Aconteceu algo internamente, Denise. O Zé foi afastado do time do Fortaleza. E o Martínez Davidson também, né? E o Davidson também. Outros jogadores estavam nesse rol, né? Mas especificamente essa dupla de volantes, ela foi afastada, foi dito, eles estão afastados. Aí o que aconteceu? O técnico Renato Paiva tomou essa decisão porque disse que contratou jogadores que iriam ocupar a vaga deles, né? Que foi Pierre e Pablo Roberto. Pablo Roberto jogou pouquíssimo. O Pierre tem realmente se mostrado. Contribuído, né? E aí, o Palermo chegou. E, Denise, para resolver esse ambiente interno, né? É muito interessante que você compre o grupo, né? Você compre os jogadores, né? Os jogadores precisam comprar a ideia do treinador. E aí, basicamente, o Palermo conseguiu, através desse movimento de dizer que eles não estavam mais afastados, de permitir que eles treinassem com o elenco, ele passa um recado para o elenco. Todos são relevantes. Aí fica mais fácil de resolver. Eles não vão jogar até o fim do ano? Eu acredito que não. Acho que aconteceu algo, eles não vão jogar. Mas é bem melhor você resolver dessa forma. Todo dia você treina. Treine todo dia. Um dia a sua chance chega. Aí acabou o ano, sua chance não chegou. Mas próximo ano você tenta de novo. É melhor, Denise, do que ficar dizendo pro cara: treina lá com sub-20. Aí você vai ver os jogadores fazendo posts com o jogador de base. O jogador vai ficar incomodado. Dá margem para você não controlar aquele atleta porque ele está no clube em outro horário, em outro local. Então é mais fácil de fazer o gerenciamento. Até porque todo esse pessoal aí vai ser vendido próximo ano. Eu realmente não... Se cair, não? Não, e se não cair? Se não cair, vai ser o Zé vendido. Wellington, o torcedor do Fortaleza, o se permanecer Zé... na primeira divisão, ele ele já deseja a venda dele. Então é um jogador... Agora o Zé já ia ser negociado, né? Aí o Vojvoda vai e coloca foi uma né? má gestão do Vojvoda, mas ele já é um jogador que o torcedor quer que saia. Então, acho que não tem clima, Denise. Próximo ano talvez seja negociado. O Martínez também, né? Ao não jogar, você tem um ativo que custou 8 milhões de reais que vai se desvalorizando. Então, a tendência no próximo ano também, acredito eu, caso seja o Palermo o treinador, já que esse ano ele é o treinador, ele não tem utilizado o atleta, é também ser negociado. O Davidson, por que o Davidson é diferente? Porque, meu amigo, a posição de centroavante, ele só tinha um Lucero. O Lucero era um jogador que, o atual Lucero, né, ele não tem conseguido ser útil de forma alguma. Então ele tentou recuperar esse jogador, né? E aí ele utilizou o Davidson, que estava sendo titular do Renato Paiva. E o Davidson, depois de muitos jogos, deu essa resposta aí, né? 3 gols no Atlético Mineiro e tudo mais. Só que agora tem um Barreiro. Então o Davidson vai ser reserva de novo. Torcedor, bora!